O IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, foi divulgado hoje, segunda-feira, 17, e reforçou para a gente a perspectiva de uma desaceleração da economia brasileira. Esse indicador, que serve como uma prévia do PIB, registrou uma queda de 0,7% em dezembro, um recuo mais intenso do que a projeção de 0,4% feita pelo mercado. Apesar disso, o IBC-BR apontou um crescimento anual de 3,8% em 2024, o que foi ligeiramente acima da projeção do PIB de 3,4% para esse mesmo período. Essa desaceleração já era esperada pelo mercado, que vinha observando os efeitos da política monetária restritiva adotada pelo Banco Central com as elevações da taxa Selic. E o objetivo dessas altas da Selic é justamente controlar a inflação, mas, como consequência, a atividade econômica é desestimulada, uma vez que você dificulta o acesso ao crédito e também o consumo tende a diminuir. Esses dados divulgados hoje pelo IBC-BR corroboram, inclusive, com outros indicadores que já estavam sinalizando uma retração na economia. Na semana passada, quando o IBGE divulgou os números do IPCA de janeiro, a gente conseguiu visualizar uma desaceleração nos núcleos e serviços subjacentes, o que sugere para a gente que a política de juros altos está surtindo efeito no controle da inflação. Além disso, os dados do setor de serviço e do varejo mostraram também uma retração, e esses números reforçam a tese de que a economia está perdendo força, especialmente em setores sensíveis ao crédito e ao consumo. A desaceleração econômica, embora preocupante, ela é vista pelo mercado como um sinal de que os efeitos da alta da Selic estão funcionando. Essa é uma das razões pelas quais o mercado financeiro esperava esses dados da economia, do crescimento da economia. A expectativa é que, com a inflação sob controle, o Banco Central possa, em algum momento, começar a reduzir os juros. No entanto, essa possibilidade ainda parece distante. A situação fiscal no Brasil também acaba contribuindo para essas pressões inflacionárias e para o aumento do prêmio de risco do país. O relatório Focus divulgado hoje, inclusive, mantém as projeções altistas para a inflação. Economistas destacam que o ajuste fiscal proposto pelo governo é insuficiente e que reformas mais estruturais são necessárias para redirecionar o crescimento da dívida pública. Atualmente, a dívida pública cresce em uma taxa real de 8%, enquanto o PIB avança em torno de 2 a 3%. Então, se esse cenário persistir, a relação dívida-PIB, que mostra o quanto da dívida representa o PIB, pode chegar a 100% até 2030, o que colocaria o país em um estágio crítico de dominância fiscal, onde a política monetária perde eficácia no controle da inflação. Vale dizer que a relação dívida-PIB elevada pode indicar que o país tem uma dívida grande em relação ao seu tamanho econômico, o que inclusive significa um grande risco para investidores e credores, porque fica sugerindo que o país tem dificuldade para pagar as suas dívidas. O setor industrial, por exemplo, tem sido um dos mais afetados por essa alta de juros. Inclusive, alguns representantes do segmento criticaram essa política monetária mais restritiva, argumentando que ela desacelera os investimentos e compromete o desenvolvimento sustentável dos setores estratégicos. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAN, alerta que em um cenário global marcado por incertezas, é essencial você reduzir as vulnerabilidades domésticas e poder elevar a produtividade. Mas, para isso, é necessário você ter uma reforma fiscal crível e muito estruturada. Isso é indispensável, porque dessa forma você consegue aliviar o alto comprometimento com despesas obrigatórias e você consegue abrir espaço para investimentos. Ao reconhecer esse risco de desaceleração mais acentuada do PIB, isso inclusive reduziu aquelas chances, essas discussões que falavam sobre dominância fiscal que vinha atormentando o mercado. A dominância fiscal é uma situação em que a política fiscal gera pressões na economia,
o que tornando ineficaz as ações do Banco Central para poder controlar a inflação. Ou seja, ainda é muito necessário manter os juros elevados, o que prolonga de fato esse cenário de desaceleração econômica, mas o mercado financeiro já estava preparado para esse cenário, até porque o mercado já estava precificando esses piores cenários, porque apostava justamente que a retração atual é um mal necessário para garantir a estabilidade futura da economia. Mas, só para constar, isso não é uma coisa que está acontecendo isoladamente no Brasil. Claro que por motivos e situações diferentes, os Estados Unidos também enfrentam um ambiente de juros mais altos. A ata do FONC, que será divulgada ainda essa semana, deve reforçar que os juros não serão cortados tão cedo, ou se houver algum ajuste, ele será modesto e apenas a partir de setembro. Isso porque a economia americana permanece forte e o mercado de trabalho ainda resiliente. O CPI, inclusive, que saiu na última semana, ficou acima do esperado, o que reforçou esse cenário de inflação, o que limita espaço para políticas monetárias mais flexíveis. E eu cito os Estados Unidos não como uma forma de comparação, mas como uma ilustração de que o Brasil não é o único país que está com juros altos à espera de sinais de desaceleração de sua economia. Bom, em resumo, os dados do IBC-BR confirmam a desaceleração da atividade econômica, que já era esperada pelo mercado devido aos juros altos e essa questão fiscal. Apesar dos desafios, essa retração ela é vista como um passo necessário justamente para que a gente possa controlar a inflação e também poder estabilizar a economia a médio e também no longo prazo. Então, é importante ficar atento porque essa desaceleração, de fato, ela vai dar sinais de que uma política restritiva está dando certo, mas também tem que ter essa ajuda também por parte do fiscal para que a economia brasileira possa finalmente se estabilizar e a gente tenha novamente mais credibilidade